Oi, pessoas da disciplina de letramento e alfabetização. Eu sou o Vitor E eu sou a Valéria. e hoje nós vamos entrevistar nesse podcast uma professora formada na UFC e que atua no ensino fundamental do município de São Gonçalo do Amarante. E ela também é minha tia, tia Luzinete. Vulgo tia nega. Quando eu for chamar ela, se por acaso eu chamar ela de tia aqui na entrevista, eu não tô é, zoando os freirianos nem nada, porque tem aquela coisa de professora assim, tia não, né? Aí ela é porque ela é realmente minha tia, irmã da minha mãe. É, pode se apresentar aí, contar um pouco Posso. da sua Eu vou formação. começar cortando esse negócio aí, viu? Eu gosto muito de Paulo Freire, tá? Mas a prática, o dia a dia, faz a gente entender que existem certas relações, certas nomenclaturas que são parte da vida e da cultura, né? E que ela não atrapalha em nada a relação professor-aluno, né? E nem o processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, eu não tenho nada contra ser chamada de tia. Meus alunos me chamam de tia à vontade. Às vezes, aqueles que moram só com os avós, que não tem a mãe por perto, quando termina o ano, estão só me chamando de mãe, de vó. Aí está tudo certo, meu filho. Importante é que você aprenda. Então, eu, Luzinete, né? Eu sou professora formada pelo UFC na década de 90. Mas trabalhar diretamente com o ensino fundamental é uma experiência mais recente, né? Porque na época eu era freira, então eu trabalhei com projetos sociais, né? Por muito tempo eu trabalhei com projetos sociais, da congregação. Quando eu saí, eu fui ser professora da UVA, né? Eu fiz um concurso temporário e fiquei uns 8 anos trabalhando lá em Sobral. Quando eu saí de Sobral, que vim morar aqui em Paraipaba, então eu mudei meu projeto de trabalho, né? Deixei a universidade. E aí foi quando eu entrei na sala de aula de ensino fundamental mesmo, né? Trabalhei com EJA por um bom tempo, que eu adoro trabalhar com EJA, mas agora eu não estou mais, né? Com criança mesmo. E aí entrei para trabalhar com ensino fundamental 1. Isso já está o quê? Com uns 10 anos, né? Mais ou menos. Pegando esse percurso entre Paraipaba e depois o concurso São Gonçalo. Então é isso, tá certo? Essa é a minha trajetória. Eu lembro que você trabalhou também como diretor um tempo, né? Foi. Mas graças a Deus só fiquei 6 meses. Porque dei tudo, negociei na época era a paizinha aqui de Paraipaba, né? Eu negociei, mulher faz qualquer coisa, mas me tira da direção da escola urgente, senão eu morro. Não presta não sei liderar a gente não. Eu gosto de trabalhar com gente na sala de aula mesmo. É o melhor canto da escola para você trabalhar é a sala de aula. E conta um pouco pra gente aí como é que era na prática a formação, como é que era a FACED, a UFC na época da Ixi, década de 90. Lembra alguma faz coisa? tempo, né? Eu terminei em 95. Tem sim. Mas assim, eu sei, foi um curso muito bom. Tão bom, assim, que eu passei no concurso ainda fazendo, que nem você, né? No último semestre eu passei no concurso, né? Por estado, para professora do estado. Não assumi por causa da minha circunstância de vida na época. E anos depois, passei no concurso do estado da Bahia, quando eu morei na Bahia, passei e sem estudar muito, porque a formação era realmente, foi a base da minha formação, foi que me garantiu tudo isso, né? E assim, mas a época a gente tinha toda uma movimentação mais política, né? Porque nós estávamos naquele período foi bem na época das diretas já, que eu estava dentro da faculdade, então havia uma movimentação de conscientização política muito forte dentro do curso, né? Isso era muito bom, sabe? Mas a questão da formação pedagógica, literária, era excelente. Agora, tinha uma coisa que vocês não têm. Eu não fiz monografia. Foi bem legal, porque assim, a gente não tinha monografia na época. Dentro do projeto da FACED, a gente tinha que fazer uma pesquisa, certo? E é a pesquisa científica, né? Dentro da disciplina, né? Era dada a disciplina e você tinha um prazo de alguns semestres para fazer essa pesquisa. E tinha que apresentar no encontro de encontro científico. Então, nessas apresentações, os professores estavam, eles também avaliavam e davam sua nota. Então, era assim que a gente tinha a nota, né, de TCC. Foi bem interessante, eu gostei. Tirou esse peso que o pessoal tem hoje, né, da monografia. É uma carga pesada É demais em cima do verdade. aluno no final do curso, né? A outra coisa também que era muito valorizada era a questão da apresentação dos estágios, né? Os estágios eram muito valorizados. Então, os relatórios de estágio tinham grande peso também e, de alguma forma, eles contavam também como nota de TCC, né? Era bem interessante. Esse peso de TCC tá começando a pesar nas nossas costas, chegando no final do curso. Eu nunca gostei, não.
Acho que é um negócio meio esquisito. Bom, então. E agora partindo para o seu trabalho. Você trabalha no município de São Gonçalo do Amarante, né? E pelo que eu vi, tem um resultado muito bom em alfabetização, no SPAES em geral. Isso. Inclusive, eu peguei os dados aqui, 93,3% dos alunos do segundo ano têm nível desejado em português, 4,4% suficiente e 2,2% intermediário. Isso no ano de 2019. E aí, como você explica dentro do município, dentro da escola, esse bom resultado, assim, que práticas você poderia falar pra gente? Olha, eu entrei lá na escola em 2015. Passei no concurso em 2014, né? Tá vendo só a parede. Eu boto assim, eu boto pra ti. Então, eu entrei nessa época. Quando eu cheguei, a escola estava passando por um processo de avaliação e uma cobrança enorme, porque no ano anterior tinha havido uma queda altíssima, né? A escola foi um dos piores níveis dentro do município. Então, ela passou a ser apoiada, porque vocês sabem que no IDEB, assim, quando a escola, o IDEB não, do SPAES, né? Quando a escola ela tem um excelente resultado, né, ela apoia uma escola de pior resultado. E o contrário também, se ela tem o pior resultado, ela recebe apoio da melhor escola, né? Para poder ela receber o benefício, né? Então, aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, estava nesse sistema de apoio, certo? O quinto ano foi a pior turma. E tinha uma escola do Sobral fazendo esse serviço. Então eu entrei no segundo semestre, em pleno movimento, né? E entrei no segundo ano. A cobrança era altíssima, né? O diretor estava buscando todas as formas de modificar o ensino e qualificar, né? Então o resultado foi que levou esse índice de 2015, levou a escola lá para cima, né? Não lembro mais os números lá, mas foi um excelente resultado. E aí começou todo um processo de mudança na forma de ensinar, né? Enfim, cada ano tem sido um processo de aprendizagem, né? Não vou contar toda a história porque foram muitas estratégias. Mas o que é que vale, assim, de melhor de tudo que eu acho, né? Primeira coisa é que a escola, quando descobre que algo é bom, independente da Secretaria de Educação, de gostar ou não gostar, é aplicado. E a Secretaria de Educação dá apoio, né? Autonomia, né? Autonomia. Então, assim, e qual foi uma das melhores coisas que se fez, né? Se mudou a estrutura de trabalhar P1 e P2. Não sei se tu conhece essa nomenclatura, né? P1 é o professor 1, é aquele professor que dentro do Fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, ele tem a maior responsabilidade do processo de ensino-aprendizagem, da alfabetização, etc. E o P2, ele assumia as outras disciplinas, História, Geografia, Educação Física, né? E encaixava para fechar a carga horária. Só que na escola você estava vendo que isso não estava dando certo, porque acabava se cobrando demais português e matemática de um professor e os outros ficavam, né, só complementando. Então nós mudamos isso, né? Primeira mudança foi essa, o P1 passou a assumir português como principal disciplina e o P2 assumiu matemática. E as outras disciplinas, História, Geografia, etc., elas foram encaixadas, divididas entre os dois professores. O P1 ele fica com maior tempo de carga horária dentro da sala, né? Ele tem uma regência maior. Mas o P2 ele tem a mesma responsabilidade no processo de ensino-aprendizagem, porque a matemática e o português são as duas disciplinas que o SPAES usa, né, para avaliação. E aí, isso foi uma das mudanças muito importantes. Foi tão importante no nível, né, e na qualidade, que o município de São Gonçalo, esse ano de 2020, abraçou isso aí como uma norma, né? Todo município hoje trabalha assim, certo? A outra coisa importante é que todo mundo dentro da escola, né, é envolvido dentro do processo, né, de ensino-aprendizagem. O que é todo mundo? Merendeira, cozinheira, né? Precisa sobrou um tempo livre, né? As pessoas já entram nessa colaboração, sabe? O diretor é aquela pessoa que conquista todo mundo, sabe? Aí vai lá, e tem algum aluno para fazer a leitura, tira o menino da sala, vai treinar a leitura, sabe? Esse apoio que a gente tem de todos juntos, né? O professor tá lá precisando dar uma arrumada na sala, botar um material para ajudar na aprendizagem dos meninos. Aí tem uma lá que é da limpeza, mas que tem muita habilidade, né, em trabalhar com ornamentação. Ela vai lá para a sala, ajuda, sabe? E então isso também ajuda muito, sabe? A outra coisa também fundamental, que eu acho assim que é de grande valor,
é o fato de que a gente, tudo que tem de português e de matemática, dentro das outras disciplinas, a gente explora português e matemática, entendeu? Sem deixar de ensinar história, geografia, ciência, arte, educação física, mas a gente aproveita todo o procedimento para puxar a leitura e a escrita, tá? Olha que ela caiu. Então, Bem, gente, tivemos uma queda aqui de conexão, mas estamos voltando. A gente estava falando sobre separação de como a gente trabalha a questão do português e da matemática dentro das outras disciplinas, né? interdisciplinaridade, né? Interdisciplinaridade. Então, assim, a gente está sempre trabalhando português e matemática, né? Tem uma informação de, por exemplo, geografia, né? Leitura de mapa. Então, tem uma habilidade da BNCC que é isso, né? A criança precisa fazer a leitura e compreensão de mapa, de gráficos, né? Então, a gente está estudando geografia, mas ao mesmo tempo a gente está trabalhando uma habilidade de português, tá certo? Está dentro do conteúdo de ciências, tem lá a questão de informações, né, de matemáticas, a gente usa aquela informação matemática. Tem medidas, a gente explora a questão de medidas, entendeu? Então, essa interdisciplinaridade que a gente vai fazendo, faz tão parte da nossa vida que a gente nem se preocupa mais, sabe? Se é ou não é. A questão é fazer com que a criança desenvolva as habilidades necessárias, né, em português e matemática, tá certo? E ao mesmo tempo aprenda os outros conteúdos. Então, eu estava falando que são elementos que ajudam, né, no processo de ensino-aprendizagem. Bastante. A outra coisa é assim, há um esforço muito grande, né, no primeiro, segundo e terceiro ano, para os meninos chegarem ao quarto ano todos alfabetizados, sabe? Há um esforço assim tremendo. A escola se rebola, envolvendo, como eu falei, né, todo mundo nesse processo, sabe? A gente, como professor, trabalha além do. O professor trabalha sempre mais, né? Isso é normal. Mas, assim, há um esforço muito grande para estar constantemente avaliando. O município também tem um processo de avaliação contínua, né? Você está sempre presente, acompanhando os resultados, vendo que o menino já passou de nível, né? Que já está alfabetizado, ou está quase alfabetizado, enfim. Então, assim, há todo um esforço de primeiro, segundo, terceiro ano de se avançar muito. A outra coisa importante, ninguém fica preso só no resultado do segundo ano, que é avaliado pelo SPAES, pelo SAEB, ou do quinto ou do nono. Há uma preocupação ano a ano, sabe? Chegou o terceiro, ninguém abandona. Estamos ali em cima, né? Para que aqueles que não alcançaram as metas, eles cheguem, pelo menos, bem mais avançados no quarto ano. Chegou no quarto ano, quem não é alfabetizado é minha responsabilidade, que agora eu sou do quarto, né? De fazer todo o esforço para ele sair alfabetizado. Se eu não conseguir, né, eu não faço isso sozinha, né? Existe um coordenador, um diretor, a pessoal de apoio, há todo um esforço para que isso tenha resultado. Isso faz com que seja um trabalho realmente conjunto. Eu acho que o resultado que a gente está colhendo esse ano, ele tem uma outra expressão que não está aí. É uma avaliação do município, que apresenta bem esse trabalho de conjunto, sabe? Todo mundo junto. É que nós fomos a primeira escola de melhor resultado, de primeiro lugar, né? Foi a escola de primeiro lugar no ensino fundamental 1, né? Então, assim, isso significa o quê? Né? Um retrato de que é o trabalho de todo professor no mesmo objetivo, né? Não só os professores das avaliações externas, sabe? Então, essa avaliação é só municipal, né? A João Pinto foi estar em primeiro lugar. Mas é um trabalho de anos, né? 2015 para cá, eu peguei bem no quente mesmo. Achei ótimo, né? Porque é tão bom trabalhar com resultado, né? Certeza. Cheguei num tempo bom na escola. Então, diga aí, moça linda. Oi. E a senhora me falou aí, falou que já trabalhou com EJA, né? Como foi a experiência de alfabetizar jovens e adultos? É bem diferente, mas é muito interessante. Eu trabalhei com EJA aqui no município de Paraipaba e trabalhei nessa mesma região que eu trabalho hoje, mas era dentro de uma empresa, assim, uma parceria do município com a empresa. É muito interessante, com algumas diferenças bem significativas. Por exemplo, o adulto que ele chega não alfabetizado, né, para aprender, ele é muito lento, né? A criança é muito rápida, né? Mas existe uma diferença tremenda. Quando o adulto vai para a escola para ser alfabetizado, ele vai com uma motivação enorme, né? E é essa motivação que você tem como grande elemento de alfabetização, sabe?
E assim, o tempo é menor, né, no processo de alfabetização. Mas por causa da motivação, sabe, você acaba tendo resultados melhores em menor tempo, sabe? Agora, com EJA, eu sempre trabalhei, todas as vezes que eu trabalhei com alfabetização de adultos, com o processo mesmo básico de alfabetizar, eu trabalhei com o método Paulo Freire, nu e cru, sabe? Então, assim, normalmente com essas experiências eu apresentei o que é apresentei o Paulo Freire, né? O que eram os círculos de cultura. Dei uma, assim, eu sempre fazia com que o adulto ele tivesse uma aproximação com o próprio processo e com a pessoa de Paulo Freire, porque o Paulo Freire, quando você conhece, você já se sente motivado, né? Ele é uma figura muito forte no sentido de tocar, né? Os outros. E eu li trechos, né, da autobiografia para eles conhecerem, para eles se ligarem efetivamente a Paulo Freire. E aí eu trabalhava mesmo com aquele processo, né? Sabe? A compreensão de que aqui você tem as famílias das palavras e aprender a fazer aquele joguinho divertido, né? Que é muito divertido quando você aprende. A fazer o jogo de encontrar as palavras ali dentro, né? Das sílabas, né? E pegar a palavra e dividir nas famílias, sabe? Então isso aí foi um processo assim, básico, muito bom. Eu sempre trabalhei dessa maneira e deu resultado, sabe? Meus alunos, normalmente, dentro de um semestre, eles estavam alfabetizados. Raros aqueles casos que têm uma dificuldade grande mesmo, né? Mas foi assim, foi bem positivo. Mais alguma pergunta, Valéria? Sim. Algumas pesquisas indicam que uma grande parcela de estudantes tem dificuldade de compreender textos. Eles são alfabetizados, mas eles ainda crescem com essa dificuldade de interpretar textos. Então, qual a opinião da senhora sobre isso? Isso é real, né? Porque assim, o conceito de alfabetizar, ele não é o mesmo de hoje, não é o mesmo de 10 anos atrás, muito menos de 20 anos atrás, né? Tu sabe? Então assim, o que era alfabetizar, né, no tempo de Paulo Freire? A pessoa, quando sabia escrever o próprio nome, tá certo? Que era o objetivo para poder votar, né? Era considerada alfabetizada, né? Décadas depois se entendeu que alfabetizar tinha que ler e compreender pequenos textos, né? Tá certo? Então, assim, e hoje a compreensão de alfabetização, você tem que saber escrever e saber o que você está escrevendo, saber ler textos de gêneros diferentes, tá certo? Que é a compreensão leitora. Então, o conceito de alfabetização hoje ele é muito mais amplo. Então, por exemplo, na hora que você bota o menino para ler uma frase, o menino leu, em outros tempos você dizia, está alfabetizado. Hoje não está alfabetizado, tá certo? O processo de alfabetização hoje ele é amplo. Você diz que a criança está alfabetizada quando ela consegue ler e compreender e interpretar, que é um outro nível, né? O interpretar é compreender o que está dentro, nas entrelinhas, é compreender, olhar um mapa, né? um quadro, tá certo? E saber encontrar as informações que estão ali dentro, né? É saber encontrar as informações que estão explícitas e as informações que estão implícitas dentro do texto. Seja esse texto uma tabela, seja uma prosa, né? Seja um texto escrito em versos, certo? Agora, claro que os níveis são diferentes, né? Para cada nível de criança tem nível de compreensão diferente. Por exemplo, muitos meninos chegam alfabetizados no 4º ano, beleza, então alfabetizado, lê, consegue escrever com erros, mas escrever, erros ortográficos é normal, né? Vai aprendendo aos poucos. Mas você pega, por exemplo, a notícia, onde a estrutura de começo, meio e fim é diferente, tá certo? Aí o menino não sabe encontrar as informações claras, mínimas, as informações que estão explícitas. O que é isso? É a capacidade de compreensão leitora dele que é pequena. É o mundo que ele desenvolveu, que ele tem conhecimento, que é pequeno. Então ele consegue ler, por exemplo, uma fábula e ele consegue identificar as informações que você pede dentro de uma fábula. Mas se você entregar para ele uma notícia, por menor que seja, certo? Um texto informativo que tem uma outra estrutura, certo? E aí ele já tem dificuldades, tá? Então isso aí é normal, isso faz parte do processo. A alfabetização, ela não termina ali na hora que terminou o 2º ano. O menino leu, escreveu, tá alfabetizado, mas ele tem que passar por um processo de ampliação dos conhecimentos, de conhecer outros gêneros textuais, sabe? De saber interpretar, né? A estrutura daquele texto, né? Dentro de outro gênero,
né? Que dependendo do gênero textual fica complicado. Como para nós mesmo. Por exemplo, nós somos, digamos, analfabetos se for ler um texto com a linguagem científica que não é da nossa área, tá? Vamos pegar um texto técnico da área de medicina. Você dá conta de interpretar? Não. Você vai ter que desenvolver várias habilidades dentro daquela área para você poder interpretar, né? Assim também é o processo básico de alfabetização, que até o 4º, 5º ano a gente tem que trabalhar vários gêneros diferentes para ele prática, entendeu? Eu acho assim, as teorias, as discussões teóricas são muito importantes para ajudar a gente a pensar, a elaborar, né, as coisas na prática da gente, mas a prática, ela é uma busca de soluções dos problemas do cotidiano, entendeu? Então, assim, isso existe em sala de aula, né? Isso existe no cotidiano. E o trabalho do professor é o quê? Superar esses desafios, né? Fazer com que o menino avance, com que a criança dê um salto qualitativo, né? Agora, sim, uma coisa que vale demais, demais, eu acho que eu invisto demais nisso, é fazer a criança gostar de ler, certo? Porque enquanto a criança está na escola e ela faz aquilo por obrigação, a leitura é uma obrigação só para os trabalhos acadêmicos, então isso é um peso. É muito ruim você avançar desse jeito. E a escola, ela precisa criar um espaço onde a leitura é prazerosa, onde é bom ler, sabe? Aí eu tenho uma prática. Agora não, na pandemia que não tem como, né? Mas assim, em sala de aula, isso é um projeto do município, mas eu faço do meu jeito também, que tem a nossa autonomia. Toda aula, eu tiro 5 a 10 minutos de leitura só pro prazer mesmo de ler, sabe? Aí eu tenho 3 coleções de revista em quadrinho, que eu aprendi a gostar de ler com revista em quadrinho, então eu acho que todo mundo vai aprender assim, sabe? Aí o que eu faço? Eu trabalho revista em quadrinho. É a hora, 3 dias na semana. Você tem 10 minutos só para ler revista em quadrinho. Escolhe Chico Bento, Tio Patinhas, o que quiser, mas lê, entendeu? E aí, 2 dias na semana, são livros assim, que eles escolhem, eu faço os livros, colocam os livros à disposição. Eles escolhem os livros que querem ler, para ler em sala, né? Porque se eu deixo para cá, nem todo mundo lê. E aí, esses livros eu vou trabalhar depois com um trabalho pedagógico, um teatro, criação de cartazes, sabe? Coisas assim que sejam gostosas, sabe? Que eu uso para nota, mas ao mesmo tempo é feito dentro de algo que eles gostam, né? Que eles se divertem. E aí, quando a criança aprende a gostar de ler o texto fácil, ela aos poucos vai passando para o texto mais complicado, né? E aí a gente vai usando as estratégias e dá certo. E quando chegam crianças no seu 4º ano que ainda estão muito atrasadas na alfabetização, assim, como é que você faz para motivar elas? Porque geralmente a criança se sente ali mais burrinha, não é? E fica atrás das outras, às vezes as outras até ficam fazendo piadinha. E como você lida com isso? Eu nunca entrei numa sala, vamos falar de São Gonçalo, né? Que é que a nossa escola tem avançado muito, cada vez diminui a quantidade de meninos não alfabetizados no 3º, no 4º, no 5º ano. Mas não existe, até hoje eu não teve nenhum ano que eu tivesse a turma toda alfabetizada. Sempre tem 1 ou 2 ou 3 ou 4 que não são alfabetizados. Esse ano eu sou privilegiada, que só tive 2, né? Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas é a parte humana mesmo, sabe? Eu tenho umas estratégias meio doidas também de fazer as coisas, mas assim, dá certo eu uso. Mas olha para cada pessoa como um ser humano, sabe? Mas ali você tem aqui, você tem um ser humano que não teve oportunidade, sabe? Que tá daquele jeito não porque não sabe, não porque é burro, mas porque a vida não deu a essa criança condições de aprender, sabe? Essa vida são as condições sociais, são as injustiças sociais, são a família, é um pai alcoólatra, é uma mãe que ela nunca viu, não apareceu na vida dela, entendeu? São tantos contextos que criou dentro dessa criança uma barreira. Então a primeira coisa, olha para ela como ser humano, né? Segunda coisa, faz ela acreditar que ela tem capacidade. Isso, que ela é responsável pela aprendizagem dela, sabe? Então, acho que isso aí é a minha estratégia principal. Quando eu consigo isso, aí o resto é mais fácil. Eu não vou logo pela família, não, sabe? A gente está sempre tentando com a família, porque tem um trabalho muito forte na escola de envolver a família, sabe? Mas, assim, eu não vou puxar logo pela família, porque eu sei que se ela está daquele jeito, é porque a família é o último ponto onde ela pode se apoiar, né? Então, primeiro eu puxo dela mesmo, sabe? E são meninos maiores, eu trabalho com meninos de 7, 8, 9 anos, né? 4º ano eu tenho um menino até de 11 anos. Então, eu chamo pela responsabilidade, sabe? Dele fazer ele pensar e acreditar de que ele pode, né? Que ele é capaz. Eu vou dar só um exemplo, assim, para mim é o exemplo da minha vida, sabe?
Ano atrasado, 2019. Eu peguei uma turma de terceiro ano. O pessoal tem a mania de me dar aquela turma assim, porque lá é separado, sabe? Realmente é separado. É feita uma seleção no começo do ano. Os níveis mais avançados vão para uma turma, os níveis a gente separa por nível mesmo, sabe? Claro e cru. Sabe? Não tem essa coisa de, meu filhinho, não. É por nível e pronto, porque é mais fácil para gente trabalhar como professor, sabe? E aí, eu tive uma sala ano atrasado que era um terror. Sabe o que é grito? Você só ter grito dentro da sala? É um terror. E aí eu tinha mais de 50% da turma que não era alfabetizado, sabe? E o resto alfabetizado era aquele pessoal que não fazia uma tarefa, né? Então, o meu primeiro grande desafio era fazer os meninos fazer tarefa, sabe? Que é muito difícil você pegar uma turma assim. E eu tinha um menino, 2, que gritavam demais na sala. Mas esse, ele gritava e mandava em todo mundo. Eu só sabia falar gritando, sabe? Professor! Esse meu filho, eu não sou surda, eu te escuto. E assim a gente foi fazendo o processo. Chegou uma hora, ele só tirava nota ruim, mas de ensinar por uma semana. Por uma semana, eu só quero de segunda a sexta-feira. Se em uma semana eu não conseguir te ensinar nada, tu pode gritar até o fim do ano. Mas se eu conseguir te ensinar, então tu vai estudar. Combinado? Agora, só uma coisa, você vai ter que fazer todas as tarefas de sala de aula. Aí ele aceitou, sabe? O desafio. E porque na semana seguinte ia ter prova, né? Aí ele tirou uma nota boa na prova, acho que foi um 7. Ele só tirava 2, 3. Aí quando saiu o resultado que eu fui dar, né? Ele chega, o olho brilhou, sabe? Acendeu aquele olhão assim. Aí ele disse, acabou que eu te peguei. Sabe? Porque eu sempre gostei de pegar um por um, sabe? Nem um anzol. Conquistar um por um. Quando a turma é muito ruim, eu conquisto um, depois eu conquisto o outro, sabe? Até pegar a turma toda. E esses assim são os melhores da gente conquistar, porque são liderança, né? Aí quando chegou no resultado, né? Eu chamei e falei. Aí chamei, Rick Douglas, levante, vem aqui na frente. Aí ele veio, olha, Rick, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma semana que você fez a atividade. Agora imagine, Rick, se você tivesse estudado todos os dias. O que tu não era hoje, cara? Rick, pelo amor de Deus, tu é um cara muito inteligente, macho. Não vale a pena perder a tua vida, ficar perdendo tempo nessa vida que tu tá levando, não. E outra coisa, você não tem que esperar por sua mãe para você aprender, não. Sua mãe já lhe botou no mundo, já lhe criou, você tá vivo e tem saúde. Então agora assuma a sua vida. Não tem que esperar por mãe, por pai, por ninguém, não. Aí eu sei que dessa forma ele foi. Hoje ele é um excelente aluno. Ele tá nesse resultado aí dos melhores do ano passado. Interessante. Então, assim, aí ele fez eu prometer dar um livro de receitas, que ele gostava de cozinhar. Se ele tivesse o resultado verde, né? Porque a gente trabalha lá também por isso. Até o simulado, quinzenalmente. E todo o resultado simulado vai para a parede. Quem alcança o vermelho, o amarelo, o verde, sabe? Acima de 80% é verde, né? Aí ele disse, se eu alcançar o verde, eu quero um presente. Ele disse, diga, um livro de receitas, eu te dou. Aí é claro que ele chegou no final do ano com verde, e eu dei um livro de receita da Turma da Mônica, né? Ele quase morre de felicidade. Então é assim, sabe? Assim, eu acho que esse existe, mas você tem que encontrar. O professor faz milagre, né? Você tem que encontrar um jeito de conquistar. E para mim, o melhor caminho é ser humano, é lidar com gente como é, gente, sabe? E não adianta você ficar chorando, lastimando. Porque a família não ajuda. Bom, não ajuda, você vai fazer o quê? Você vai ter que dar uma solução, não é? Eu acho que injustiça, a maior injustiça é você pegar uma criança que você vê que tem inteligência, que tem capacidade, que está afundada em problemas, e você terminar o ano e deixar ela do mesmo jeito. Eu acho uma maldade, sabe? Então, acho que a gente tem a obrigação de terminar o ano com um avanço, seja que seja desse tamanho, mas você tem que terminar o ano fazendo a criança acreditar que ela conseguiu melhorar, sabe? Que ela é capaz, né? Você conseguiu esse um ano, no ano seguinte você consegue mais, né? E aí, passo a passo, chega o final do quinto ano, o menino cresce, né? Então, é assim que a gente vem trabalhando, sabe? Agora, como é que alfabetiza no caso desse? Aí é mais fácil que você tenha uma turma toda. Mas, por exemplo, nesse ano, que eu tenho só duas crianças. Agora, na pandemia é mais complicado, né? Mas, assim, qual é o processo? Fazendo o diferente mesmo. Não adianta eu pegar uma atividade que o menino não tem nada a ver com ele, com o nível dele, e querer que ele faça, gente. É mentira. Não adianta trabalhar de faz de conta. Então, a gente trabalha com apostila diferenciada, entendeu? Então, aqui tem essa criança que todo mundo está trabalhando no livro didático, mas ela está trabalhando numa apostila de alfabetização. Aí, junta aqueles que têm mais dificuldade, que trabalham com aquele mesmo material, aquela ali vai para outra equipe, aquela vai para outra, e aí você vai dando assistência, né, de rodízio dentro de sala, entendeu? Porque se você exigir da criança, mas ela está trabalhando com o mesmo material de todo mundo, ela faz de conta que está aprendendo, né? E você faz de conta que está ensinando, aí não vale a pena. Você se frustra e a criança termina o ano com um peso de burrice maior do que o que ela começou, né?
Aí eu acho que é muita maldade da gente deixar que isso aconteça. Interessante. Interessante também como a tia transformou a vida desse menino, né? O Rick Douglas é um encanto Como de foi um história. ponto assim na vida dele, a passagem da tia como professora. E também outra coisa que eu achei interessante e que eu me vejo muito cru é nisso de técnicas, de estratégias para utilizar na sala de aula, que a gente na formação não tem nada ainda, né? Mas quem dá isso é a vida. Sim, sim. Não adianta. A faculdade, ela dá a teoria. Sim. Mas quem ensina essas coisas é a sala de aula, entendeu? Você só tem que ter uma meta. Você vai fazer diferença na vida das crianças. Se você tem essa meta, inteligência a gente tem, né? E a gente cria. E vocês são jovens. Ah, Maria, tem muito mais. Não tem nem comparação de capacidade de inventar que vocês podem ter, né? Então, se você vai para uma sala de aula com vontade de ensinar, você consegue ensinar. Entendeu? O jeito... Outra coisa, nunca existe um jeito igual para todas as crianças, né? Tá? É muito diferente de uma para uma. Cada história que eu fosse contar aqui, ixi! Era um livro. Agora vamos para outra parte muito importante na sua vida, que é a educação especial e a educação inclusiva. Ok. Você é mãe de um menino com paralisia, o Davi, que também tem baixa visão, né? E retardo. Sim. E aí como é? Assim, é tanta coisa que eu deixava para você falar. Tá bom. Eu nunca peguei na minha sala um aluno especial que eu conseguisse ensinar. Porque assim, lá na escola acaba que outras pessoas tomam conta. Mas é o que eu vou contar a história do meu filho, porque eu acabei sendo professora junto com as professoras, né? Então assim, o Davi, pelo laudo lá do Sara, ele não ia ter condição nem de saber que ele estava no mundo, sabe? Muito menos de aprender a ler, né? E ainda tinha a baixa visão, que ele enxerga pouquíssimo, e ainda tinha a paralisia. Então assim, é um conjunto de coisas que não ia aprender. E aí... Ele entrou na escola com 3 anos, né? E ele não fazia nada, só ficava assim. Eu lembro que todo mundo chamava a tia de doido, né? Maria, eu era doido, como é que eu botava um menino daquele na escola, né? Mas assim, eu como professora, eu sei que o melhor campo para uma criança é junto com criança, né? E como ele não tinha irmãos, né? Então a escola é o melhor lugar para a criança, seja ela com deficiência ou não. Aí, o primeiro ano, ele terminou o ano falando. Foi a grande aprendizagem dele, né? Foi o infantil 3, né? Por quê? Por causa da convivência. Né? Ele foi um ano muito difícil na nossa vida, muito. Mas foi um ano de grande vitória. O Davi terminou, não sei se tu lembra. Não, tu lembra, não, vocês eram tão pequenos. Mas assim, quando ele entrou na escola, ele pronunciava uma palavra, você fazia uma pergunta, ele respondia com uma palavra. E aí, isso depois de 10 minutos que você esperava pela resposta, né? Ele terminou o ano falando frases, né? Eu lembro que ele me chamava de Bito. Era. Ele terminou falando frases. Aí foi pro Infantil 4. No Infantil 4, ele teve uma professora que foi um gênio. A gente tentava, o Davi não aprendia as cores, né? Não aprendia nenhuma letra, nenhuma palavra. Letras, né? Do alfabeto. Então, ela descobriu uma estratégia. Ela tentou uma estratégia. Os net, vamos fazer assim. Vamos trabalhar assim, as cores. Uma semana inteira, vamos trabalhar só uma cor. Eu fico na sala com essa cor e tu em casa com a mesma cor. Aí nós fizemos assim. Aí tu sabe o que aconteceu? Com uma semana ele tinha aprendido 2 cores, né? Com um mês ele tinha aprendido todas as cores. Aí eu entendi, sabe? Esse mulher do céu, tu descobriu o segredo. Aí depois eu conversando com as psicólogas, lendo, né, sobre retardo, aí eu compreendi que, de fato, é assim, a criança com retardo, ela tem que diminuir a quantidade de conteúdos, né? Você vai repetindo, né, o mesmo conteúdo, depois que ela aprende, você passa para outro, tem que ser mais devagar. Aí sabe como é que ele aprendeu as letras? A gente foi pela mesma estratégia, né? A gente trabalhou letra mesmo, sabe? A, B, A, I, O, U, tudo assim. E usamos a mesma estratégia. Ele aprendeu as vogais, né? Daí a gente foi para as palavras com as letras que ele conhecia, né? Então a gente botava as palavras com as letras que ele conhecia e botava uma letra que ele não conhecia, uma letra estranha, né? E aí ensinava as palavras desse jeito, sabe? Até que ele despertava e perguntava: e que letra é essa? Aí a gente dava o nome da letra, sabe? Dessa maneira a gente trabalhava palavras, sempre palavras de 2 sílabas, né? E aí sempre canônicas, e aí quando ele foi dessa maneira a gente ia, daqui a pouco eu incluía 2 letras, a professora fazia a mesma coisa na escola, sempre parceria, né? Conversando, dialogando, na época eu vivia em função dele, e aí ele aprendia, dessa maneira ele aprendeu o alfabeto todo,
Dessa maneira ele aprendeu as sílabas, dessa maneira ele aprendeu as palavras. E foi essa estratégia que a gente usou até hoje, sabe? E quando ele chegou ao segundo ano, ele foi segundo ano 2 vezes. Me chamaram de doida de novo. Porque eu botei ele de novo no segundo ano. Porque ele saiu da primeira vez no segundo ano, ele saiu lendo palavras curtas, né? Mas eu sabia que se ele pulasse para o terceiro aqui dentro do município, ele não ia ter o mesmo apoio. Porque o segundo ano elas têm um apoio, assim, um olhar especial. Mas no terceiro ano elas descuidam, no quarto elas descuidam, né? Aí disse, não, ele vai fazer 2 vezes. Aí eu botei de novo, sabe? Expliquei para ele, convenci ele que era a melhor coisa para ele, sabe? Para ele psicologicamente ele fez. Ele terminou a segunda vez o segundo ano lendo, né? Lendo frases curtas. E assim foi, até hoje a gente trabalha assim. Só que a diferença é que a inteligência dele ficou muito mais rápida, né? Hoje ele conversa, né? Às vezes mistura 2 conversas ao mesmo tempo, mas hoje ele conversa, se comunica, escreve, né? Está escrevendo uma autobiografia, que eu ainda não mostrei para ninguém, né? É mesmo legal. Em agosto teve uma tarefa da escola, que é autobiografia, um texto, né? Produção textual. Aí eu incentivei ele a continuar, né? Aí ele está escrevendo do jeitinho dele, sabe? Na capacidade dele. Mas ele sabe que ele vai para a escola para aprender. E esse é o grande acerto. As crianças especiais todas têm condição de aprender. O problema é que a escola não dá ênfase a isso, porque isso não dá resultado. É o grande erro dos projetos da escola, né? Isso não conta. A criança com laudo, ela não conta nos números das avaliações externas. E isso é um pecado, né? Isso é grave demais. E quando os pais estão juntos, o resultado sempre aparece. Então, assim, a educação especial tem chance das crianças aprender? Tem. As crianças têm que aprender? Tem. Escola é para ensinar? Tem que aprender. Tem que aprender igual todo mundo? Não, porque não é igual, é diferente, né? Tem que aprender no mesmo tempo? Também não, né? Essa semana, a coordenadora mandou a prova do canguru de matemática. Não sei se vocês conhecem, é uma prova bem difícil. Bem difícil, são 24 questões. O Davi, a matemática dele é fraquíssima, sabe? Eu falei para a coordenadora, eu não vou mandar ele fazer, não. Não, mas pelo menos para ele participar. Mulher, ele está participando do quê? De faz de conta? Porque eu não vou ensinar meu filho a mentir, não. Ele vai fazer aquilo que ele sabe. É uma prova que eu sei que ele não dá conta, porque eu conheço as provas do canguru, sabe? Tem questões que eu não consigo responder. É bem pesado mesmo. E outra coisa, é muita imagem. O Davi não lê imagem, né? Ele não tem capacidade de leitura de imagem, que a visão dele não permite, sabe? A imagem que ele vê é tudo de 3D. Imagem só de uma dimensão ou 2 dimensões, ele não consegue interpretar. Aí eu vou botar o menino para forçar uma coisa que eu sei que ele não tem capacidade, só para fazer de conta que está fazendo, né? Então, eu acho que pode ser errada a minha maneira de trabalhar, sabe? E assim também na escola com meus meninos. Eu acho que a escola é lugar de aprender. Então, a criança tem que saber que ela vai para aprender. A criança com deficiência tem que saber isso, que ela vai para aprender, sabe? E os outros têm que saber também que ele vai aprender diferente, né? E que não existe nada de estranho nisso, né? É um processo da vida, a vida é assim, né? Bom, o resultado, o Davi não é totalmente alfabetizado hoje, sabe? Ele tá com 11 anos, né? 11 anos. Mas ele escreve no computador, né? Ele não escreve com a mão. Mas ele consegue escrever um texto, né? Ele consegue entender quando é que usa letra maiúscula, né? Inicial maiúscula. Então, assim, ele tem uma noção já de gramática, né? De escrita. A leitura é pior do que a escrita, por causa da visão que não ajuda, sabe? Mas a gente lê para ele e ele interpreta, entendeu? Então, assim, eu acho que foi um resultado muito bom, mas foi fruto de parceria. E que as escolas não estão se portando com isso, sabe? Infelizmente, a gente tem muito chão para as escolas entender que a criança especial pode aprender, sabe? Certo. Se vocês não cortarem, complica, porque eu falo demais aí. Não, tá ótimo. Chegamos ao fim, né? Queria te agradecer, tia, pela palestra aqui. Eu nem chamaria de entrevista, porque aprendi demais. E é isso, obrigado. A Valéria quer agradecer, Valéria. Obrigada também, foi ótima assim, seu relato. Interessante. Aprendi Valeu, com sua Valéria. experiência. Obrigada a vocês também, viu? Foi muito bom nossa tarde. Mas é isso, tchau, nossos ouvintes. Valeu. Estilo de alfabetização. Aí junto aqueles que têm mais dificuldade, que trabalham com aquele mesmo material, aquela ali vai para outra equipe, aquela vai para outra, e aí você vai dando assistência, né, de rodízio dentro de sala, entendeu? Porque se você exigir da criança, mas ela está trabalhando com o mesmo material de todo mundo, ela faz de conta que está aprendendo, né? E você faz de conta que está ensinando, aí não vale a pena. Você se frustra e a criança termina o ano com um peso de burrice maior do que o que ela começou, né? Aí eu acho que é muita maldade da gente deixar que isso aconteça.
Interessante. Interessante também como a tia transformou a vida desse menino, né? É, Como o foi Rick Douglas é um encanto, como foi um história. ponto assim na vida dele, a passagem da tia como professora. E também outra coisa que eu achei interessante e que eu me vejo muito cru é nisso de técnicas, de estratégias para utilizar na sala de aula, que a gente na formação não tem nada ainda, né? Mas quem dá isso é a É, vida. sim, sim. Não adianta. Ó, a faculdade, ela dá a teoria. Sim. Mas quem ensina essas coisas é a sala de aula, entendeu? Você só tem que ter uma meta. Você vai fazer diferença na vida das crianças. Se você tem essa meta, inteligência a gente tem, né? E a gente cria. E vocês são jovens. Ah, Maria, tem muito mais. Não tem nem comparação de capacidade de inventar que vocês podem ter, né? Então, se você vai para a sala de aula com vontade de ensinar, você consegue ensinar. Entendeu? O jeito. Outra coisa, nunca existe um jeito igual para todas as crianças, né? Tá? É muito diferente de uma para uma. Cada história que eu fosse contar aqui, ixi, E era um livro. agora vamos para outra parte muito importante na sua vida, que é a educação especial e a educação inclusiva. Ok. Você é mãe de um menino com paralisia, o Davi, que também tem baixa visão, né? E retardo. Sim. E aí como é? Assim, é tanta coisa que eu vou deixar para você falar. Tá bom. Eu nunca peguei na minha sala um aluno especial que eu conseguisse ensinar. Porque assim, lá na escola acaba que outras pessoas tomam conta. Mas é o que eu vou contar a história do meu filho, porque eu acabei sendo professora junto com as professoras, né? Então assim, o Davi, pelo laudo lá do Sara, ele não ia ter condição nem de saber que ele estava no mundo, sabe? Muito menos de aprender a ler, né? E ainda tinha a baixa visão, que ele enxerga pouquíssimo, e ainda tinha a paralisia. Então, assim, é um conjunto de coisas que não ia aprender. E aí, ele entrou na escola com 3 anos, né? E ele não fazia nada, só ficava assim. É, eu lembro que Era cabeça todo mundo virada. chamava a tia de doido, né? Pra colocar Era, ele na a escola. Maria, eu era doido, como é que eu botava um menino daquele na escola, né? Mas assim, eu como professora, eu sei que o melhor campo para uma criança é junto com criança, né? E como ele não tinha irmãos, né? Então a escola é o melhor lugar para a criança, seja ela com deficiência ou não. Aí, o primeiro ano, ele terminou o ano falando. Foi a grande aprendizagem dele, né? Foi o infantil 3, né? Por quê? Por causa da convivência. Né? Ele foi um ano muito difícil da nossa vida, muito. Mas foi um ano de grande vitória. O Davi terminou, não sei se tu lembra. Não, tu lembra, não sei, eram tão pequenos. Mas assim, quando ele entrou na escola, ele pronunciava uma palavra, você fazia uma pergunta, ele respondia com uma palavra, e aí, isso depois de 10 minutos que você esperava pela resposta, né? E ele terminou o ano falando frases, né? Eu lembro que ele me chamava de Bito. Era. Ele terminou falando frases. Aí foi pro Infantil 4. No Infantil 4, ele teve uma professora que foi um gênio. A gente tentava, o Davi não aprendia as cores, né? Não aprendia nenhuma letra, nenhuma palavra, letras, né? Do alfabeto. Então, ela descobriu uma estratégia, ela tentou uma estratégia. Dos net, vamos fazer assim. Vamos trabalhar assim, as cores. Uma semana inteira, vamos trabalhar só uma cor. Eu fico na sala com essa cor e tu em casa com a mesma cor. Aí nós fizemos assim. Aí tu sabe o que aconteceu? Com uma semana ele tinha aprendido 2 cores, né? Com um mês ele tinha aprendido todas as cores. Aí eu entendi, sabe? Esse mulher do céu, tu descobriu o segredo. Aí depois eu conversando com as psicólogas, lendo, né, sobre retardo, aí eu compreendi que de fato é assim, a criança com retardo, ela tem que diminuir a quantidade de conteúdos, né? Você vai repetindo, né, o mesmo conteúdo, depois que ela aprende, você passa para outro, tem que ser mais devagar. Aí sabe como é que ele aprendeu as letras? A gente foi pela mesma estratégia, né? A gente trabalhou letra mesmo, sabe? A, B, A, I, O, U, tudo assim. E usamos a mesma estratégia. Ele aprendeu as vogais, né? Daí a gente foi para as palavras com as letras que ele conhecia, né? Então a gente botava as palavras com a letra que ele conhecia e botava uma letra que ele não conhecia, uma letra estranha, né? E aí ensinava as palavras desse jeito, sabe? Até que ele despertava e perguntava: e que letra é essa? Aí a gente dava o nome da letra, sabe? Dessa maneira a gente trabalhava palavras, sempre palavra de 2 sílabas, né? E aí sempre canônicas. E aí, quando ele foi dessa maneira, a gente ia. Daqui a pouco eu incluía 2 letras. A professora fazia a mesma coisa na escola. Sempre parceria, né? Conversando, dialogando. Na época eu vivia em função dele. E aí ele aprendia. Dessa maneira ele aprendeu o alfabeto todo.
Dessa maneira ele aprendeu as sílabas, dessa maneira ele aprendeu as palavras. E foi essa estratégia que a gente usou até hoje, sabe? E quando ele chegou ao segundo ano, ele foi segundo ano 2 vezes. Me chamaram de doida de novo. Porque eu botei ele de novo no segundo ano. Porque ele saiu da primeira vez no segundo ano, ele saiu lendo palavras curtas, né? Mas eu sabia que se ele pulasse para o terceiro aqui dentro do município, ele não ia ter o mesmo apoio. Porque o segundo ano elas têm um apoio, assim, um olhar especial. Mas no terceiro ano elas descuidam, no quarto elas descuidam, né? Aí senão ele vai fazer 2 vezes. Aí eu botei de novo, sabe? Expliquei para ele, convenci ele que era a melhor coisa para ele, sabe? Para ele psicologicamente ele fez. Ele terminou a segunda vez, o segundo ano, lendo, né? Lendo frases curtas. E assim foi, até hoje a gente trabalha assim. Só que a diferença é que a inteligência dele ficou muito mais rápida, né? Hoje ele conversa, né? Às vezes mistura 2 conversas ao mesmo tempo, mas hoje ele conversa, se comunica, escreve, né? Está escrevendo uma autobiografia que eu ainda não mostrei para ninguém, né? É mesmo legal. Em agosto teve uma tarefa da escola, que é autobiografia, um texto, né? Produção textual. Aí eu incentivei ele a continuar, né? Aí ele está escrevendo do jeitinho dele, sabe? Na capacidade dele. Mas ele sabe que ele vai para a escola para aprender. E esse é o grande acerto. As crianças especiais todas têm condição de aprender. O problema é que a escola não dá ênfase a isso, porque isso não dá resultado. É o grande erro dos projetos da escola, né? Isso não conta. A criança com laudo, ela não conta nos números das avaliações externas. E isso é um pecado, né? Isso é grave demais. E quando os pais estão juntos, o resultado sempre aparece. Então, assim, a educação especial tem chance das crianças aprender? Tem. As crianças têm que aprender? Tem. Escola é para ensinar? Tem que aprender. Tem que aprender igual todo mundo? Não, porque não é igual, é diferente, né? Tem que aprender no mesmo tempo? Também não, né? Essa semana, a coordenadora mandou a prova do canguru de matemática. Não sei se vocês conhecem, é uma prova bem difícil, bem difícil. São 24 questões. O Davi, a matemática dele é fraquíssima, sabe? Eu falei para a coordenadora, eu não vou mandar ele fazer, não. Não, mas pelo menos para ele participar. A mulher está participando do quê? De faz de conta? Porque eu não vou ensinar meu filho a mentir, não. Ele vai fazer aquilo que ele sabe. É uma prova que eu sei que ele não dá conta, porque eu conheço as provas do canguru, sabe? Tem questões que eu não consigo responder. É bem pesado mesmo. E outra coisa, é muita imagem. O Davi não lê imagem, né? Ele não tem capacidade de leitura de imagem que a visão dele não permite, sabe? A imagem que ele vê é tudo de 3D. Imagem só de 1 dimensão ou 2 dimensões ele não consegue interpretar. Aí eu vou botar o menino para forçar uma coisa que eu sei que ele não tem capacidade, só para fazer de conta que está fazendo, né? Então, eu acho que pode ser errada a minha maneira de trabalhar, sabe? E assim também na escola com meus meninos. Eu acho que a escola é lugar de aprender. Então, a criança tem que saber que ela vai para aprender. A criança com deficiência tem que saber isso, que ela vai para aprender, sabe? E os outros têm que saber também que ele vai aprender diferente, né? E que não existe nada de estranho nisso, né? É um processo da vida, a vida é assim, né? Bom, o resultado, o Davi não é totalmente alfabetizado hoje, sabe? Ele tá com 11 anos, né? 11 anos. Mas ele escreve no computador, né? Ele não escreve com a mão. Mas ele consegue escrever um texto, né? Ele consegue entender quando é que usa letra maiúscula, né? Inicial maiúscula. Então, assim, ele tem uma noção já de gramática, né? De escrita. A leitura é pior do que a escrita, por causa da visão que não ajuda, sabe? Mas a gente lê para ele e ele interpreta, entendeu? Então, assim, eu acho que foi um resultado muito bom, mas foi fruto de parceria. E que as escolas não estão se portando com isso, sabe? Infelizmente, a gente tem muito chão para as escolas entender que a criança especial pode aprender, sabe? Certo. Se vocês não cortarem, complica, porque eu falo demais aí. Não, tá ótimo. Chegamos ao fim, né? Queria te agradecer, tio, pela palestra aqui. Eu nem chamaria de entrevista, porque eu aprendi demais. E é isso, obrigado. A Valéria quer agradecer, Valéria. Obrigada também, foi ótima o seu relato. Interessante. Aprendi. Valeu, Valéria. Obrigada a vocês também, viu? Foi muito bom nossa tarde. Mas é isso, tchau, nossos ouvintes. Valeu. Tem. As crianças têm que aprender? Tem. Escola é para ensinar? Tem que aprender. Tem que aprender igual todo mundo? Não, porque não é igual, é diferente, né? Tem que aprender no mesmo tempo? Também não, né? Essa semana, a coordenadora mandou a prova do canguru de matemática. Não sei se vocês conhecem, é uma prova bem difícil, bem difícil. São 24 questões. O Davi, a matemática dele é fraquíssima, sabe? Eu falei para a coordenadora, eu não vou mandar ele fazer, não. Não, mas pelo menos para ele participar. A mulher está participando do quê? De faz de conta?
Porque eu não vou ensinar meu filho a mentir, não. Ele vai fazer aquilo que ele sabe. É uma prova que eu sei que ele não dá conta, porque eu conheço as provas do canguru, sabe? Tem questões que eu não consigo responder. É bem pesado mesmo. E outra coisa, é muita imagem. O Davi não lê imagem, né? Ele não tem capacidade de leitura de imagem que a visão dele não permite, sabe? A imagem que ele vê é tudo de 3D. Imagem só de uma dimensão ou 2 dimensões ele não consegue interpretar. Aí eu vou botar o menino para forçar uma coisa que eu sei que ele não tem capacidade, só para fazer de conta que está fazendo, né? Então, eu acho que pode ser errada a minha maneira de trabalhar, sabe? E assim também na escola com meus meninos. Eu acho que a escola é lugar de aprender. Então, a criança tem que saber que ela vai para aprender. A criança com deficiência tem que saber isso, que ela vai para aprender, sabe? E os outros têm que saber também que ele vai aprender diferente, né? E que não existe nada de estranho nisso, né? É um processo da vida, a vida é assim, né? Bom, o resultado, o Davi não é totalmente alfabetizado hoje, sabe? Ele tá com 11 anos, né? 11 anos. Mas ele escreve no computador, né? Ele não escreve com a mão. Mas ele consegue escrever um texto, né? Ele consegue entender quando é que usa letra maiúscula, na inicial maiúscula. Então, assim, ele tem uma noção já de gramática, né? De escrita. A leitura é pior do que a escrita, por causa da visão que não ajuda, sabe? Mas a gente lê para ele e ele interpreta, entendeu? Então, assim, eu acho que foi um resultado muito bom. Mas foi fruto de parceria. E que as escolas não estão se portando com isso, sabe? Infelizmente, a gente tem muito chão para as escolas entender que a criança especial pode aprender, sabe? Certo. Se vocês não cortarem, complica, porque eu falo demais aí. Não, tá ótimo. Chegamos ao fim, né? Queria te agradecer, tio, pela palestra aqui. Nem chamaria de entrevista, porque aprendi demais. E é isso, obrigado. A Valéria quer agradecer, Valéria. Obrigada também, foi ótima o relato. Interessante. Aprendi. Valeu, Valéria. Obrigada a vocês também, viu? Foi muito bom nessa tarde. Mas é isso, tchau, nossos ouvintes. Valeu. Se portando com isso, sabe? Infelizmente, a gente tem muito chão para as escolas entender que a criança especial pode aprender, sabe? Certo. Se vocês não cortarem, complica, porque eu falo demais aí. Não, tá ótimo. Chegamos ao fim, né? Queria te agradecer, tio, pela palestra aqui. Nem chamaria de entrevista, porque aprendi demais. E é isso, obrigado. A Valéria quer agradecer, Valéria. Obrigada também, foi ótima o relato. Interessante. Aprendi. Valeu, Valéria. Obrigada a vocês também, viu? Foi muito bom nessa tarde. Mas é isso, tchau, nossos ouvintes. Valeu. Interessante. Aprendi. Valeu, Valéria. Obrigada a vocês também, viu? Foi muito bom nessa tarde. Mas é isso, tchau, nossos ouvintes. Valeu. Tchau, nossos ouvintes. Valeu.